Olá, meus amigos, minhas amigas, prazer enorme falar com você, né? Sempre é bom falar com você, mas principalmente agora. Estamos voltando devagarinho e tem o seu exame de ordem aí bem à frente. Exame de ordem que vai dar certo. Você vai conseguir aí os seus objetivos, né? Porque, na verdade, são vários objetivos e este é o que está à frente aí. Então, muito feliz de falar com vocês e já, de início, eu desejo para você uma prova excelente, maravilhosa. Vá tranquilo e vai dar certo. Beleza? Estamos juntos. Muito bom. Vamos fazer aqui, pegar alguns pontos de direito ambiental para que a gente possa aí... Vamos lá, pelo menos acertar uma aqui das duas que vão cair para você lá no dia da prova. Queridos amigos, eu queria falar para você num primeiro momento, você lembra que eu tenho 3 princípios que a gente sempre fala para você. É o princípio de prevenção, precaução e o poluidor pagador. Você lembra disso? Os princípios de prevenção e precaução são princípios acautelatórios. Lembre que prevenir é evitar que algo aconteça, ok? Então, prevenção, pessoal, é aquele princípio que diz, se eu tenho um dano ambiental no futuro, e ele é certo, eu sei que ele vai acontecer, poder público e o particular empreendedor têm que adotar medidas para evitar o dano. E se não puder evitar, minimizar. Então, lembre-se, prevenção, dano futuro, certo, você não tem dúvida, poder público e empreendedor tem que adotar medidas para evitar o dano ou minimizar. Princípio de precaução. O princípio de precaução, ele também trabalha com dano futuro, só que incerto. Você não tem certeza, só que existe uma grande probabilidade de acontecer. Então, o que diz precaução? Dano futuro, incerto, mas com grande probabilidade, poder público e empreendedor têm que adotar medidas para afastar o risco do dano acontecer ou minimizá-lo. Muito bem. E se por acaso a gente não consegue evitar dano? O dano acontece. Quando eu tenho um dano, qual é o princípio que funciona? Poluidor pagador. Lembre-se que poluidor pagador, você não pode ler polui, paga. Como é que funciona? Então tem gente que fala assim, não, basta pagar que você pode poluir. De jeito nenhum, você está lendo ao contrário. Então é o seguinte, poluidor pagador é quem causa dano vai ter que pagar, portanto gastar, para reparar o dano. Você fala, Luiz, mas por que você está dizendo isso? Porque agora, pessoal, a gente sempre falou para você no princípio do protetor, provedor, recebedor. Aí eu lembro desse princípio. Então, pessoal, porque quando o sujeito pratica um dano, você pune. E agora, pessoal, nós temos esse princípio do protetor ou provedor recebedor, que quando alguém preserva o meio ambiente, ele recebe benefícios. Você fala, mas já existia esse princípio desde 2010, mas veio uma lei específica para isso no começo do ano. Vai que ele coloca para você. Existe agora a Lei da Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, que é a lei número 14.119/2021. O que significa isso? Então, vamos imaginar que eu tenho uma propriedade e que eu teria que conservar a área X. Mas eu estou conservando X mais Y. Eu tenho mais área conservada do que eu precisaria. Então, essa área que está a mais de preservação, eu posso receber de alguém que precisa dessa área pagamento por esse serviço. Então, na verdade, conservar o meio ambiente acaba, de certa maneira, sendo um benefício para a pessoa. Então, eu penso que pode cair isso aí para você, porque o pagamento por serviços ambientais é algo maravilhoso. Vai incentivar pessoas a preservar, porque ela vai ter um retorno para isto. Maravilha, maravilha.
Agora, queridos, vamos pensar mais uma coisa. Um dos problemas que eu mais vi, e você deve ter visto acontecer nesses últimos 2 anos, é fiscalização. Nós estamos num problema fiscalizatório muito grande. Você tem percebido. Só para que você saiba, nós temos mais ou menos 1.000 barragens de mineração e temos 26 fiscais para isso. Tem barragem que é fiscalizada a cada 8, 10 anos. O cara vai hoje, vai daqui 10 anos. Aí você fala, por que acontecem as coisas? Ué, você já sabe. Então, pessoal, eu quero que você lembre da Constituição Federal, artigo 23. Quem pode fiscalizar? Todos os entes federados. União, Estados, Distrito Federal e municípios, de forma comum, podem fiscalizar, autuar e instaurar o processo administrativo para impor sanção. Você fala, ótimo, mas como é que eu resolvo? Vai os 4 numa empresa em São Paulo? Calma. Então, veja bem. Quando você tem um empreendimento no Distrito Federal, são 2 fiscalizações possíveis. Do órgão distrital, e existe, claro, e do IBAMA, que é o órgão federal. Só 2, sim. Quando você tem uma fiscalização fora do Distrito Federal, você tem 3 possíveis. União, Estado e município. Desde que o município tenha órgão municipal capacitado. E se ele não tiver, se não tiver, são só 2. 2 fiscalizações, União e Estado. Mas ele tem órgão municipal capacitado, 3. Muito bem, então ele pega na tua prova, ele põe assim, Belo Horizonte, Salvador, Feira de Santana, médias e grandes cidades. Uma empresa pode ser fiscalizada 3 vezes? Sim, União, Estado e município. Mas ela pode ser autuada 3 vezes? Sim. Mas eu sempre aprendi que ninguém pode ser punido mais de uma vez pela mesma infração. Nós não estamos punindo ainda. Você fiscalizou e autuou. Bom, e como é que funciona o sancionamento? Ah, e ótimo. Então é assim. Se a União encontrou a infração X, o Estado Y e o município Z, as infrações são iguais? Não. Então ele responde pelas 3. Sanções cumuladas? Sim. Em cada processo ele vai receber uma sanção. Agora vem a pergunta, e se por acaso União, Estado e município autuaram pela mesma infração? Aí não pode ter bis in idem, porque é a mesma. Aí entra esse princípio que você falou. Ninguém pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato, pela mesma infração. Então vai predominar a união. Ah, é aí que você vai errar. Por quê? Porque a lei ela é muito clara. Prevalece a autuação do órgão que detém a atribuição de dar licença ou autorização para aquele empreendimento. Você fala, mas então como é que funciona? Só um dá licença ou autorização. Então você procura, quem é que tem que dar licença ou autorização aqui? É a União, é a autuação federal que vai prevalecer. É o Estado, é a estadual que vai prevalecer. Beleza? Bom, vamos agora para licenciamento. Licenciamento, pessoal, eu penso que ele pode pedir 2 coisas que ele não tem pedido e que deveria já ter pedido para você. Você sabe que eu tenho assim, presta bem atenção. Quando eu tenho um empreendimento que causa pequeno impacto ambiental, pequeno, e o órgão e o Conselho de Meio Ambiente autorizar, eu faço um licenciamento simplificado. Entendeu? Quais são os requisitos para licenciamento simplificado? Pequeno impacto ambiental, autorização do Conselho de Meio Ambiente. E quando for uma situação de médio impacto ou grande impacto? Licenciamento trifásico. O licenciamento trifásico, o próprio nome diz, tem 3 licenças: prévia, instalação, operação.
A licença prévia com prazo de até 5 anos. Para instalar o empreendimento, até 6. E para operar, de 4 a 10. Você fala, então a licença de operação não é para sempre? Não. Eu vou ter que fazer renovação da licença? Esse é o ponto que eu quero que você guarde. Ele não perguntou até hoje de renovação de licença ambiental. Isso é importante? Lógico, o advogado tem que saber isto. Então você tem que ler o artigo 14, parágrafo 4º da Lei Complementar 140/2011. O pedido de renovação de licença ambiental, você tem que fazer pelo menos 120 dias antes de vencer a licença. Lembra do prazo de mandado de segurança, 120 dias. Por quê? Se o órgão ambiental nos 120 dias disser renovo, está renovado. Por quanto? 4 a 10 anos, ele vai lá colocar. E se o órgão ambiental disser não renovo, não está renovado, teu cliente vai estar sem licença. Você fala, mas eu não entendi então por que eu tenho que fazer 120 dias antes. É aqui que está o ponto. Os órgãos ambientais não têm gente, não têm funcionários em número suficiente. Eles não conseguem em 120 dias fazer o estudo se autoriza ou não a renovação. Aí a lei diz, se o órgão ambiental, nesse prazo, não falar sim nem não, prorroga automaticamente o prazo da licença. O que ele vai colocar na prova? Ele vai colocar na prova que a licença foi renovada automaticamente. Nada de licença renovada automaticamente, não existe. Renovação automática de licença não existe. É prorrogação do prazo da licença anterior. Você fala por quanto tempo? Até o órgão ambiental dizer sim ou não para renovação. Pode levar 2 anos? Pode. Isso pode cair? Lógico. Tem caído em todos os concursos. Agora outra coisa. Você tem um cliente que recebeu uma licença de operação de 7, 8 anos. Ótimo. Vou ter que renovar lá na frente. Sim, mas eu quero saber o seguinte. Com 3 anos, o poder público pode mexer nessa licença? Não, ele tem direito adquirido. Esqueça disso aí, não tem direito adquirido. Artigo 19 da Resolução CONAMA 237/97. O poder público, mediante decisão motivada, poderá modificar, suspender e cassar uma licença ambiental que está em vigor. Mas ele faz isso quando quer? Não, tem 3 situações que a lei diz que isto é possível. E são cumulativas? Não, basta uma. Descumprimento da lei ou da licença. Falsidade nos dados do licenciamento. Superveniência de graves riscos ambientais ou de saúde. É o que aconteceu depois de Brumadinho e Mariana. Não sei se você lembra disto. Não, do fato, claro que todo mundo lembra. Do que aconteceu depois. Meus amigos, por conta de Brumadinho e Mariana, não sei se você sabe, mas no Brasil se autorizava o armazenamento de resíduos a montante, que é o pior. É o melhor para o empreendedor, é o mais barato, mas é o pior para nós. Por quê? É o mais perigoso. Tem 4 modalidades. A gente foi bem permitir a pior. Aí a Agência Nacional de Mineração, para quem não sabe, é uma autarquia federal recente que cuida da área de mineração. Ela expediu a resolução número 13 de 2019. 13/2019, e ela disse, todas as licenças para mineradoras não pode mais armazenar a montante. Então ela modificou as licenças que foram concedidas, ninguém mais pode. Mas eu tenho uma licença de operação que diz, podia armazenar. Vai ter que pegar uma das outras 3. Você fala, e quem já armazenou tudo? Quem armazenou tudo vai ter prazo para desfazer e tirar os resíduos da maneira como se encontra.
Muito bem, vamos lá agora num ponto importante. Licenciamento ambiental exige sempre o quê? Luiz, não estou lembrado bem. Tá, sim. Para que serve licenciamento? Eu lembro que você sempre comenta que um licenciamento ele tem por objetivo avaliar qual é o impacto que o empreendimento tem. Lógico, é isto. Por quê? Porque tudo impacta. Eu estou falando com você, eu estou respirando, não estou? O que eu estou jogando fora? CO2, sim. Mas você é um ser poluente, calma. Ainda bem que ainda viver não é poluir, né? Mas entende, eu quero que você entenda o seguinte, tudo gera impacto. Aqui eu estou com 2 lindões que estão aqui, nas câmeras comigo, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês todos, né? Feliz de estar aqui de novo, novamente, é uma felicidade muito grande sempre estar com você. Então, veja, eles estão aqui, né? O pessoal está no estúdio, eu estou com luzes aqui, ar-condicionado, tudo isso impacta. Mas é permitido um impacto? Sim, né? Você tem um impacto, existe uma coisa que chama princípio do limite. Até um certo limite de impactação, o poder público autoriza, senão nós não temos vida. Então isso não é poluição? Não, pessoal. Quando você está impactando até um limite admitido, você não causa poluição. É a partir do limite que você está poluindo. Bom, mas quando você está fazendo o licenciamento, você tem que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma análise da impactação que o empreendimento vai causar? Sim, exato. E como é que eu faço a análise? Então, pessoal, eu quero que você lembre, quando eu faço aquele licenciamento trifásico, eu tenho que apresentar o projeto da empresa, certidão da prefeitura dizendo que a lei municipal de uso e ocupação do solo admite o empreendimento, outorga do uso de água. O que é outorga do uso de água? Tem um órgão específico que vai dizer quanto você vai gastar de água por mês. 1 milhão de litros. Não tem. Como não tem? Não tem lá. Mas as pessoas não bebem água? Para as pessoas tem, não para a tua empresa que gasta 1 milhão de litros. Ele não te dá. E sem isso você não faz licenciamento. Então você tem que apresentar projeto, certidão da prefeitura, outorga do uso de água. E se tiver vegetação, você tem que pedir autorização para cortar. E o que mais? Estudo ambiental. Todo licenciamento tem que ter estudo ambiental? Pelo menos um. Pode ser mais que um, sim. Tanto que a lei fala em estudos. Mas 98% apenas um. Bom, e aí? Aí o órgão vai pegar tudo isso e vai fazer a avaliação dos impactos ambientais. Você fala, mas o empreendimento não existe ainda, porque não saiu a licença. Então, a avaliação é feita com os elementos que você informa. Por isso que às vezes vem elemento falso e depois caça a licença lá na frente. Falsidade no licenciamento. Bom, então é esse conjunto, sim. Aí você pergunta, qual é o mais importante? O mais importante é o estudo ambiental. Ele vincula o administrador público na concessão de licença? Não, não é vinculante, mas é o mais importante. Aí vem a pergunta fatal. Qual é o estudo que ele exige? Então, pessoal, todo mundo responde para... Quer dizer, todo mundo, modo de dizer. A grande maioria fala para mim, EIA-RIMA. Não, não fale isso. EIA-RIMA é um dos estudos. Então você tem que guardar o seguinte, presta atenção. Se o empreendimento estiver no artigo 2º da resolução CONAMA 0186, quantos incisos tem? 17. Já caiu na OAB 2 vezes. O que ele fez? Ele pegou um dos incisos e perguntou, o EIA-RIMA é obrigatório. E o que mais? Aí você vai na Constituição. Nos outros empreendimentos, fora os do artigo 2º, que causar significativa degradação ambiental, lembra do adjetivo. Tem que aparecer significativo na prova? Tem. É EIA-RIMA. São as 2 situações de EIA-RIMA. Você fala, e no restante? No restante, cada órgão ambiental pede aquele que ele entender que é necessário, mas não é o EIA-RIMA.
Luiz, apenas uma curiosidade. Se pede muito EIA-RIMA no Brasil, de cada 100 licenciamentos, 7 são com EIA-RIMA. E tem gente que fala para mim, olha, é sempre o EIA-RIMA. Não. Ok? Nós resolvemos 93% com estudos de médio e baixo impacto. Outra questão importante, que poderão pedir para você. Você sabe que o poder público, ele criou uma política que está na Constituição Federal, que é o quê? Cabe ao poder público, portanto, União, Estados, Distrito Federal e municípios, instituir espaços territoriais especialmente protegidos. Um dos espaços territoriais especialmente protegidos são as unidades de conservação. Lei 998500. Só que o poder público, ele cria uma unidade de conservação, e isso aconteceu recentemente, não sei se foi Roraima, Rondônia, me perdoa, mas num estado, sabe o que aconteceu? Eles criam a unidade de conservação, depois eles querem mexer. Então eu pergunto, se você criou uma proteção especial para uma determinada área, por que você quer mexer? Ah, eu quero mexer para melhorar. Bom, então está ótimo, mas nem sempre é assim. Então vamos guardar. Criou uma unidade de conservação? Sim. Você quer mexer para quê? Para melhorar. O que é melhorar uma unidade de conservação? Aumentar o tamanho da área ou passar de uma unidade de menor proteção para maior proteção. Como é que você faz? Você tem que fazer consulta pública, primeiro requisito, consulta pública, e 2, você pode utilizar o mesmo instrumento normativo que você usou para criar a unidade ou um de maior hierarquia. Luiz, me dá um exemplo. Vamos imaginar que você criou com um decreto. Então você faz consulta pública e melhora com decreto e lei. E se eu usei lei? Aí é só lei. Agora presta atenção. E se por acaso você quer alterar, e aconteceu isso há 3 meses atrás, você quer alterar para diminuir a proteção. O que é diminuir a proteção? A área era isso, o que aconteceu? Eles diminuíram para 25% do tamanho. Ou você quer extinguir a área, quer acabar com tudo. Ou você quer pegar uma área que tem proteção muito grande para outra de outra modalidade que tem uma proteção menor. Só lei pode autorizar. E eles passaram uma lei estadual para isso. Então está a maior discussão. Por quê? Porque pegaram uma área que era maravilhosa, enorme, e tiraram 75%. E o governo federal já quis fazer isso com medida provisória. Então, atenção, o Supremo, já numa ADI 4717, ele decidiu alterar uma unidade de conservação por meio de medida provisória é inconstitucional. Muito bem, vamos falar um pouquinho de responsabilidade? Por quê? Porque vai cair para você. O que vai cair? Vai cair o que o Supremo decidiu no dia 17 de abril de 2020. Queridos amigos, 17 de abril de 2020 é um marco no ambiental. Por quê? Porque num recurso extraordinário, em rito de repercussão geral, o Supremo reconheceu que danos ambientais são imprescritíveis. Mas o STJ já falava isso, sim. O STJ já falava isso, mas não tinha repetitivo nem súmula. Era entendimento do STJ, mas não tinha repetitivo nem súmula. Agora você tem repercussão geral. Então agora presta atenção, lindos. Você perceba, STJ sempre falou que o dano ambiental não prescreve. STF, repercussão geral, dano ambiental não prescreve.
E agora você lembra da súmula 613 do STJ. Não se admite no Brasil alegar fato consumado. Como assim? Então, desculpa falar, mas é chato dizer, mas tem uma casa construída há 20 anos ali. E 20 anos atrás ela podia estar lá? Não. Então ela foi construída ilegalmente, sim. Ah, mas olha, gente, sabe, já faz 20 anos e tal, então. Aí vem o STJ e fala, fato consumado não existe. Ah, mas prescreveu. Então, mas agora o STF fala que não prescreveu. Ou seja, se não tiver uma regularização fundiária, algum instituto que possa dar legalidade, infelizmente, 20 anos depois, entra com uma ação e vai demolir a casa. Eu quero que você tenha o alcance disso. Porque não adianta você apenas guardar na cabeça, aí cai um caso para você não resolve. Então está lá. Mas, Luiz, pode ser um prédio. Então, talvez poderia ser, né? Porque ele foi para o chão. Você percebeu como é que eles apertaram? E danos individuais? Prescrevem. Individual prescreve, sim. Prescrição do Código Civil. É o dano ambiental que não prescreve. Beleza? Então, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária, e danos ambientais são imprescritíveis, não se admitindo fato consumado, apesar que danos individuais prescrevem. Outra coisa que eles podem perguntar para você, que é uma mudança de 2019, a responsabilidade por infrações administrativas, até 2019 era objetiva. Não se analisava dolo e culpa? Não. E o que o STJ fala agora? Então presta atenção para não errar. Responsabilidade por infrações administrativas e por crime ambiental subjetiva. Precisa de dolo e culpa. Responsabilidade civil objetiva, não se examina dolo e culpa. Bem, outra coisa que eu queria chamar a atenção, quase no fim. Meus amigos, por favor, peguem o artigo 54, anote aí. Artigo 54 da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Que lei que é essa? 12.305 de 2010. Por quê? Porque o artigo 54, quando ele veio lá em 2010, ele disse, os municípios têm 4 anos para eliminar lixões e criar os aterros sanitários. Você acha que alguém cumpriu? Então a lei da Política Nacional de Saneamento Básico, que foi votada finzinho do ano passado, ela alterou o artigo 54. Pode cair na prova? Eu tenho quase certeza que ele pode perguntar. E agora ele estabeleceu. Então, tem municípios, dependendo do número de habitantes, que podem ir até 2023. Por caridade, artigo 54 da Lei 12.305/10. Dá uma lida. E para fechar, uma parte de política urbana. Puxa, 30 minutos passam rápido, né? Política urbana. Meus queridos amigos, talvez você vai falar assim, mas como? Eu sei. Eu não sei se você já leu a respeito, mas tem 2 coisas que a gente faz errado e que a gente acha que é certo. Quais são? Primeiro, parcelamento. Vamos falar loteamento. Loteamento para fins urbanos em zona rural, pode ou não? Mas, Luiz, se o loteamento é em zona rural, ele é para fim rural. Não. Chácaras de recreio, o cara pega lá 10 alqueires, divide e vende em lote. Não é para você ir lá plantar tomate, café. É para você construir uma casa, pôr uma piscina e fazer churrasco no fim de semana. Isso é loteamento para fim urbano, em zona rural. Isso pode?
Pode. Não pode. Artigo 3º caput da Lei 6766/79. Mas o Brasil está cheio. Não é porque está cheio que pode. Então eu quero que você lembre. Você fala, mas dá para consertar? Porque o sujeito não tem título. Dá para consertar? Dá. Com regularização fundiária urbana. Você, com processo de regularização fundiária urbana, apresenta um projeto para o município, ele aprova, e aí você vai, registra no cartório de registro de imóveis, e aí você tem o título, coisa que você não tinha. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar para você. Agora o segundo ponto, o que é loteamento? Loteamento é a subdivisão de uma gleba em lotes para edificar, sim. O que mais? É a subdivisão de uma gleba em lotes para edificar, sim. Desmembramento também é isso. Loteamento é quando você altera a estrutura viária. Boa. Mexeu com rua é loteamento. O que é mexer com rua? Prolongar, alargar, criar. Mas mexeu 1 metro. Mexeu 1 metro, mexeu. É loteamento. Muito bem. Então eu pergunto para você, a Lei 6766 admite loteamento fechado? Admite. Não admite. Não admitia. Por quê? Explicação jurídica. Mais 1 minuto eu explico. Por que nós não tínhamos loteamento fechado? Porque eu não sei se você lembra de 2 artigos da 6766, o 17 e o 22. Quando você tem o projeto de loteamento aprovado pela prefeitura, as áreas de uso coletivo internas, praça, área verde, rua, não pode ter a sua destinação alterada. Ok, o que mais? Aí, quando aprova o projeto de loteamento, tem 180 dias para levar a registro. E se não levar em 180 dias a registro, caduca a aprovação. Tá, vamos imaginar que o cara levou a registro, registrou. Do dia que registrar, aquelas áreas de uso coletivo que eu acabei de falar, passam a pertencer à prefeitura. Não é do loteamento? Claro que não. Era pública. Se é pública, é sua. Então, como é que eu chego num loteamento, o sujeito fala, o senhor não pode entrar. Mas como que eu não posso entrar? Aquela rua é minha. Aquela rua é do loteamento. Eles não sabem nada da lei. Então, pessoal, de tanta confusão que tem, último toque para você. Em 2017, não caiu na sua prova ainda, eles criaram um loteamento de acesso controlado. Não vai falar que é loteamento fechado. É de acesso controlado. Eu posso murar o loteamento? Pode, com ordem do prefeito, da prefeitura, decreto, geralmente. Posso pôr guarita? Pode. E o que eu não posso fazer? Você não pode impedir a entrada de pessoa que não mora no local, nem conhece ninguém, desde que ela esteja devidamente identificada ou cadastrada na portaria. Beleza? Loteamento de acesso controlado. Queridos amigos, muito bom estar com vocês, muito bom estar aqui na nossa sede, na nossa escola tão querida, né? Tanto tempo que nós estamos aqui. E o que eu desejo para você? A melhor prova do mundo. E vá tranquilo, que isso vai acontecer. Beijos, boa sorte.